artístico, começando com essa coisa gostosa que é essa caixa de lápis de cor. Gente, vocês já viram essa caixa? Eu tenho certeza que sim, né? Mas aqui no canal acho que é a primeira vez. Olha que maravilhosa. Não, já é uma pintura muito legal, cores lindas, né? A única coisa chata da caixa do Prismacolor é que é de papel, né? Papelão. Mas enfim, é bonita de qualquer jeito. E a gente vai falar sobre este lápis aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem conteúdo de review de lápis de cor, de desenho, de pintura, né, de tinta, e a gente só falou sobre isso aqui nesse canal. Talvez coisinhas mais no futuro, vamos pensar, né? E é isso aí. Já chega no comentário se você já conhecia a Prismacolor, a gente vai fazer o teste máximo deste lápis aqui. Mas antes, a gente vai dar uma olhada no que tem nessa caixa. Bom, sim, a gente está fazendo um segundo teste máximo. Você que já é mais antigo, provavelmente já viu um teste máximo que a gente fez do Prismacolor, que é o mesmo Prismacolor, só que no set menor, né? Uma caixinha menor que eu tinha, porque não é um lápis assim que eu costumo muito usar, porque a gente tem aquele problema de resistência à luz. Eu já falei disso em outros vídeos, vou deixar linkado aqui para você ver o primeiro teste que a gente fez. E caso você queira ou não, né? Porque este segundo teste ele tá mais completo, tá, gente? Mas enfim, para resumir, tem os lápis que eles têm uma resistência maior à luz que os outros. Então, sua pintura, se você deixar exposta, né? Por exemplo, fez um quadro, sei lá, deixou exposta, dali 2, 3 anos, talvez aquele desenho apague, porque as cores desse lápis vão embora. Por isso que muitos artistas profissionais deixam de usar Prismacolor Premier. Isso é uma tristeza. Eu já chego com esse balde de água fria, sim, em cima de vocês que estavam aí pensando em adquirir este lápis para este fim, tá? Eu não recomendo de maneira alguma que este seja um lápis utilizado para uma pintura de um trabalho que você vai vender, porque ele vai desbotar, tá, gente? É a mesma coisa de você usar um Faber-Castell escolar. Infelizmente, é praticamente o mesmo pigmento quase, tá? Não sei se é exatamente o mesmo pigmento, tá? Tem aqueles nerds que vão falar, não é o mesmo, não sei exatamente se é o mesmo pigmento, mas a resistência à luz é um problema neste lápis, assim como é um problema nos lápis escolares ou no lápis da atriz, por exemplo, que não são feitos para você comercializar o seu produto, vamos falar assim, tá? E isso é uma coisa que a gente tem, por exemplo, na tinta óleo, né? Porque o pigmento, eles são pequenas partículas de certos elementos, né? E esses elementos, eles têm uma resistência ou não à luz, tá? Então, deixa eu pegar uma tinta aqui que mostra exatamente para vocês como que isso funciona no mundo das cores, né? Então, isso não é uma coisa que a gente tem somente aqui. Por exemplo, essa tinta aqui, ó, Ultramarine Blue, né? Azul ultramar, ele é série Zoom, tá? Então, ele é um pigmento de alta qualidade. E ele tem aqui atrás, olha só, Light Fastness excelente, né? Isso quer dizer que ele pode ficar exposto à luz há mais de 100 anos, que isso aqui não some, tá? Então, um outro exemplo para vocês verem, ó. Este aqui é outra marca, que é a Lucas. A gente tem 3 estrelas que também representa uma excelência no desbotamento das cores. Então, o lápis de cor também tem isso. Tem sim. Se você pegar, por exemplo, um Polychromos, que é este aqui, por exemplo, ó, a gente tem as 3 estrelinhas que a gente tem aqui na tinta, tá vendo? Então, isso é assim um padrão internacional para dizer se um pigmento vai ou não durar depois de ser usado numa obra de arte, tá? Então, fica a dica para você. Não era o intuito de ter esse início, mas já que a gente conversou sobre isso, fica aí anotado aí esse ponto que eu acho extremamente importante para esse lápis. Vamos abrir sem mais delongas. Antes vamos dar uma viradinha com cuidado aqui para a gente ver o que tem aqui atrás, né? Porque é muito bonito, né? A gente tem aqui Soft Colored Pencils, né? Que são lápis de cores macio, qualidade... Quando a gente tem Artist Quality, né, a gente tem a linha profissional e a linha artista, né? A linha profissional já é boa, a artista é mais ainda, tá? Só que aqui a gente sabe que não é por causa dessa questão aí da falta de resistência à luz. Enfim, então a gente tem uma mina grossa e macia, né, que as cores se
soltam com facilidade, tá? Bem legal, a gente tem aqui uma instrução para você colocar a caixinha, eu vou mostrar para vocês como que fica, 150 cores aqui, tem 3 cores neon, e eu fiz um teste, gente, hoje, e essas cores neon, ela realmente brilha na luz negra, eu achei muito legal, tô pensando em fazer até um desenho com esses lápis na luz negra. Bom, vamos lá, olha que bonita que é esta caixa, e ela supostamente é para você usar desta maneira, né? Ela fica desse jeito, um suportezinho, né? Achei legal, ficou bem interessante. Então a gente tem aqui aquele lance que já acontece em outras marcas de lápis de cor, que eu não entendo a consistência, né? Ou a inconsistência do jeito que é colocado as cores nessas caixas, tá? Então me incomoda um pouco, eu não mexi, na verdade assim, tá meio fora de ordem, mas assim, tá dentro do que a fábrica manda, sabe? Eu particularmente mudaria a ordem dos meus lápis porque eu acho que ficaria mais fácil para ver. Mas enfim, a gente tem aqui umas cores mais pastéis, mais tons de pele, puxado para os rosados, né? E aqui a gente tem também os tons mais pastéis, com os tons de peles mais para o amarelo, né? Mais para o amarelado. Aí são 6 bandejas no total. Eu acho essas bandejas bem moles, tá? Acho que elas poderiam ser de mais qualidade, afinal é um lápis bem caro. Depois a gente vai ter aqui os arroxeados, começando por os azuis e continuando nos verdes, né? Também bem bonitos os tons de azuis, tem os tons de azuis bem bonitos. E aquele negócio também, né? Quem conhece Prismacolor e usa assim para uma pintura tipo mais mímica da realidade, vamos falar assim, né? Se você for pintar mais retrato, animais, essas coisas assim, você não usa tantas cores do Prismacolor quanto você usaria, por exemplo, de um Luminous da Caran d'Ache, tá? Você pode pensar, nossa, Luminous é tão caro, mas olha, esse Prismacolor é tão caro quanto um Luminous, tá? Porque aqui no Brasil tudo é muito caro, né? Então, se você for ver, as cores que você tem no Luminance acabam sendo mais úteis do que todas as cores que você tem aqui no Prismacolor, porque são cores, algumas são muito saturadas, você acaba nem usando. Depende do uso de cada um, tá, gente? Bom, aí a gente continua aqui pro verde, vai pro marrom, né? Não tem tantos tons de marrons assim, eu achei. E aí a gente tem os tons de cinza, que tem uma quantidade legal, né? Uns tons mais quentes, uns tons mais frios, e a gente tem depois os dourados também, os prateados, né? Os metálicos, vamos falar assim. E vocês veem que os tons de pele, né? Eles meio que se misturam. A gente tem o tom de pele que a gente consegue usar aqui, que ele aparece aqui como acinzentado. Depois a gente tem na primeira bandeja, isso, sei lá. Para mim ficaria mais fácil colocar isso numa ordem que faz mais sentido para o uso, sabe? Eu acho que, na verdade, cada um, né, tem o seu uso, acho que cada artista coloca da maneira que fica mais fácil para trabalhar, né, no seu dia a dia, né? Mas, tirando isso, eu achei que essas bandejas, como eu já falei, são meio molengas, acho que poderiam ser de melhor qualidade, e essa caixa, ela também não é aquelas coisas de qualidade, ó. Ela é muito nova, essa caixa, gente, vocês podem ver que os lápis estão, assim, nem tão apontados, e a caixa já está aqui com esse rasgadinho, tá? Então isso me deixa um pouco insatisfeito. Mas, enfim, vamos para o que interessa, que é o teste desses lápis. E eu estou muito animado para ver com vocês. Bom, vamos começar falando um pouco, então, do corpo do lápis, né? Este lápis, gente, eu acho que vocês já viram eu falar sobre isso em outros vídeos. E assim, ele é um lápis que o corpo deixa bastante a desejar. Assim, eu não tenho nenhum assim que está com problemas, mas o que acontece? Ele é um lápis normal de madeira, né? Ele é no formato redondo, tem aqui Prismacolor Premier, o nome da cor e o número da cor, tá? Aí, o que acontece? Ele tem o verniz, né, na cor do lápis, da cor da ponta, só que o problema é a fragilidade da madeira, né? Muita gente tem problema desses lápis começarem a abrir e a descascar. Nessa caixa que eu estou aqui, felizmente não tem nenhum com esse problema, mas é algo normal desses lápis lascarem. Outra coisa que pode acontecer, que também é comum, é na parte daqui do fundo, né, do lápis, onde a gente olhar, por exemplo, a gente vai conseguir ver que algumas minas, ó, por exemplo, desse lilás, não está centralizado como deveria estar, né? E isso acontece
muito nesses lápis. Este aqui é um outro exemplo, tá vendo? Esse tipo de descentralização da mina causa problema na hora que a gente vai apontar, porque aí ela perde o ponto de pressão, que seria justamente na ponta, entende? E perdendo este ponto, né, que seria o centro da onde deveria estar a mina, e ela ficando torta, a gente tem um lápis que quebra mais. Isso também é algo comum com esse tipo de lápis de cor. Por isso que, geralmente, para esse tipo de lápis aqui, eu acabo apontando ou no estilete ou num apontador que me faz uma ponta desse tipo aqui, curta. Eu não consigo fazer uma ponta como eu faço, por exemplo, aqui. Este aqui é um policromos, né, que tem uma ponta que eu consigo fazer uma ponta longa, porque ele é um lápis que ele tem uma resistência maior pela construção dele e também porque ele é um lápis à base de óleo, não à base de cera, então ele é mais resistente do que o Prismacolor. Bom, vamos lá fazer um swatch de cores. Eu selecionei algumas cores aqui, tá? Pra gente ver. Eu não vou fazer da caixa toda. Se você quer ver da caixa toda, eu já fiz um vídeo e vou deixar linkado com todas as cores, uma a uma, para você dar uma olhada, tá? Então eu selecionei aqui algumas cores aleatórias só pra gente sentir a textura aqui e conversar um pouquinho. Bom, gente, ó, como vocês viram, não quebrou nenhuma ponta. A razão disso é que as pontas estão bem curtas, tá? A sensação quando a gente pinta com esse lápis é como se a gente estivesse usando a ponta de um giz de cera, sabe? Eu sei que é bem estranho falar nisso, porque sempre que a gente usa um giz de cera tem aquela ponta grossa, tá? Agora, você imagina você pegar essa ponta e deixar ela afiada num ponto que você consegue ter um maior controle sobre o que você pinta. Então ele é bem macio, ele é bem cremoso, é um lápis bem gostoso. Esse, se eu não me engano, na verdade assim, eu tenho certeza, acho que posso afirmar que é o lápis que as pessoas que gostam de pintar com lápis macios é o lápis favorito delas, tá? Porque ele é um lápis que aquele lápis é aquele tipo de lápis que é chamado de lápis manteiga, entende? Porque ele praticamente derrete. E ele realmente derrete, tá? Tanto que é um lápis que acaba gastando muito rápido. Então, o nível da ponta vai embora. Você pode ver que essa caixa aqui, ela está praticamente nova. Eu não fiz nenhum desenho ainda com ela, né? Mas as pontinhas foram usadas só para teste, tá? Então, todas as pontinhas já acabaram. Acho que a que está mais pontudo deve ser esse aqui, talvez, ó. Isso é um ponto que, se você é uma pessoa mais econômica, talvez seja ruim, né? Porque você acaba gastando mais lápis. E ele não tem lápis avulso, tá? Então, você não consegue comprar, pelo menos não aqui no Brasil, com facilidade, aquele lápis que você usa mais, tá? Então, é um pouquinho mais chato de você fazer isso aqui, tá bom? Bom, mas vamos continuar nossos testes e falar um pouquinho mais sobre ele. Aquele teste de cor com cor que a gente gosta, um teste bem básico. A gente vai misturar as duas cores aqui. Vou começar com o amarelo. Este lápis aqui, gente, ele é um lápis de cera, tá? E a gente fala bastante no canal sobre como é a mistura de um lápis com o outro, né? Aqueles lápis que se misturam por sobreposição, um lápis mais duro, por exemplo. Hoje vocês vão conseguir ver exatamente o que é a sobreposição de um lápis de cera, né? Porque na verdade não é uma sobreposição, é justamente uma mistura, tá? Quando eu coloco aqui um lápis cremoso sobre o outro, ele vai movimentar a camada de baixo, né, onde está a cor amarela aqui, por exemplo, e este azul ele vai se misturar criando o verde, tá? Então, essa é o legal desse tipo de lápis, né? Por isso que as pessoas falam, nossa, Prismacolor mistura tão bem, né? Você quase não vê marca na pintura com este tipo de lápis de cor, né? Porque ele se mistura muito bem. Isso é o legal desse tipo de lápis. Ele consegue te dar um resultado bonito, rápido e sem, assim, muito esforço, né? Você não precisa ficar horas lá fazendo aquela mistura para
chegar onde você quer. Você está vendo que aqui eu trabalhei, estou trabalhando ainda, mas não estou trabalhando demais. E já tenho o verde, uma mistura legal aqui, tá? Eu já vou adiantar que esse tipo de papel aqui que a gente está usando, eu não acho que é o ideal para a gente usar para este lápis, tá? Porque ele ele deixa o lápis muito aglutinado. Não é o melhor papel, se você tem curiosidade, isso aqui é tipo papel canson mesmo. Eu acho que tem outros papéis que seriam melhores para esse lápis de cor. Mas, no entanto, a gente está aqui para ver como que o lápis performa. E não tem como negar que essa é uma das melhores misturas que a gente já viu nesse canal, tá? Fica bonito, fica uma transição suave, né? Bem harmoniosa entre duas cores com facilidade. Gente, tem aqui o blender da Prismacolor mesmo, tá? Da última vez que a gente fez esse teste, a gente usou o blender, o normal que a gente sempre usa, que é esse aqui, né? O da Kohinoor Hard Move. A gente vai usar hoje o blender da Prismacolor mesmo, que ele é um blender feito especificamente para este lápis, tá? Então, nunca abri este blender, nunca usei, tá? A gente vai usar hoje juntos aqui, tem que até que apontar. Vou apontar aqui rapidinho, a gente já continua. Bom, antes, apontei aqui, eu apontei com o meu apontador de manivela, não apontei com o apontador que eu recomendaria, tá, gente? Usem um apontador mais tranquilo. E aqui, atrás da caixinha desse blender, ele fala que ele é usado para transicionar cores com mais facilidade, né? Ou seja, fazer esse processo que a gente fez aqui, e também para tirar, para amaciar as bordas, né? Vamos falar assim, softening edge, que é justamente tirar aquelas marcas muito fortes entre uma cor e outra, tá? Para melhores resultados, use o Prismacolor Premier, né? Este aqui que a gente está usando, tá? Blá, 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 e tal. Bom, vamos lá. Vocês podem ver aqui que a gente tem rugosidade de papel e a gente tem uma sobreposição de cor aqui que está um pouco aglutinado, e vamos ver se este lápis ele vai ajudar a melhorar essa situação. Olha, gente, sinceramente, eu achei bem parecido com o Hard Move da Kohinoor, viu? E eu não achei que ele fez tanta diferença assim, mas talvez sejam as cores. Aqui eu vou fazer aqui em cima uma outra faixinha pra gente comparar, sabe? Porque eu não sei. E eu quero ver com uma cor mais escura também, ver se faz sentido o que eu tô pensando. Porque eu sobrepus ali, né? Coloquei duas cores claras e a gente quase não vê a rugosidade do papel. E eu não achei que ele fez tanta diferença assim quanto eu gostaria que ele tivesse feito. Mas pode ser coisa, né, da minha cabeça. Eu vou ver aqui agora, nessa segunda sobreposição, como que vai ficar. Bom, vamos lá. Gente, realmente ele arrasta bem mais, tá vendo? Acho que as cores aqui não estavam ajudando. E também a gente tinha maioria da rugosidade aqui toda completa, né? Então tava difícil da gente ver. E olha só, juntando aqui todas as cores, por exemplo, vocês conseguem ter uma ideia melhor. Que ele realmente puxa a cor e faz um blend legal. Então a gente já fez um teste desse blender, gostei, achei legal. Nunca usei ele mais que isso, né, para colocar mais cores assim, né, conforme esse blender a gente vai e sobrepõe e usa e continua sobrepondo, tal, mas eu acho que ele funciona normalmente, achei bem legal, achei gostoso. Ele não é tão, dá uma sensação tão ruim, né, que dá esse Hard Move, que ele é bem áspero, né, então esse não foi tão ruim de usar. Bom, lápis branco agora, aquele blend, né, que tem muita gente que gosta de usar o lápis branco, principalmente para fazer pele, né, no final. E ó, ele puxa, ele é bem legal também e deixa uma transição bem leitosa.
O lápis branco aqui do Prismacolor, ele é um lápis forte, vocês estão vendo? Ficou bem marcado este branco. Bom, caneta Blender é a caneta da Derwent que a gente vai usar. Gente, lembrando que todos os materiais que a gente usa estão na descrição do vídeo, tá bom? Lá tem o link também, se você achar legal, onde eu compro os meus para vocês verem. Bom, aqui ele funciona bem, derreteu bem mesmo. Achei que também bem legal. É muito difícil a gente ter problema com esse tipo de produto, né? Caneta Blender, o solvente, né? A não ser quando a gente esteja usando lápis de plástico, né, gente? Vocês sabem que a gente se tortura neste canal, né? Solvente, vamos lá. Solvente é o que eu mais gosto de usar, porque ele é mais rápido e funciona bem. Olha só que intenso e como cobriu bem. Vocês podem ver, o lápis, quando ele é macio, ele não detona a rugosidade do papel. Ele dá espaço para você continuar trabalhando e colocando mais e mais cores, mais e mais camadas. Tá vendo como ficou legal e ficou bonito aqui? Se eu quiser vir com mais cores aqui, eu vou conseguir tranquilamente. Ficou macia essa transição, né? Porque ele derreteu o aglutinante e fez com que o pigmento entrasse na rugosidade, preenchendo tudo aqui pra gente. A partir daqui, gente, eu posso colocar qualquer outra cor e ele vai ficar cada vez mais intenso, tá? Então, os lápis que eles têm essa categoria mais profissional, eles facilitam esse tipo de aplicação, tá bom? Teste da borracha, borrachinha da Faber-Castell, aquela borracha lápis, né, que dá aquela aflição horrível. Olha, apagou, tá? Mas eu acho que ele é um dos que piores apagam, gente. Ele borra bastante. Aliás, ele borra tanto que depois vocês vão ver o resto da folha aqui. A minha mão tá batendo em cima e tá borrando outros pontos aqui. Mas achei assim, não confie para apagar, tá bom? Teste de camadas é aquele teste que a gente vai sobrepor uma cor em cima da outra e ver até onde o lápis aguenta, tá? Gente, 10 camadas, tá? E 10 camadas está ótimo, tá? Para este lápis. É engraçado que ele é um lápis de cera, mas ele não encera como um lápis, por exemplo, da Tri, sabe? Que você anda para todos os lados e o lápis parece que ele vai assim, sem controle. Ele encera, mas você parece que tem um pouco mais de controle sobre a pintura, sabe? Só que aqui, por exemplo, ó, em 10 camadas, ele já está aglutinando demais, né? E aqui tá com a mão bem leve, porque você não precisa apertar para sair a tinta deste lápis, tá? Então, se eu começar a apertar, aí ele vai começar a movimentar mais e ele vai começar a aglutinar ainda mais, tá? Então, a partir daí, eu acho que já não seria tão legal aumentar tanto as camadas desse lápis aqui, mas eu acho assim, tranquilo para fazer muita sobreposição. E olha que este papel aqui nem é um papel que a gente conseguiria elevar essa sobreposição demais, tá? Muitas pessoas dizem que às vezes ele tem dificuldade para subir mais que 4 camadas. Eu acho que é bem complicado você não conseguir fazer camadas com esse lápis, porque ele funciona um com o outro, sabe? A não ser que você misture outros tipos de lápis junto, tá? Eu acho que provavelmente quem tem dificuldade de subir camada talvez esteja usando folhas muito lisas, talvez, e perde demais a rugosidade do papel e forma aquela camada de cera tão grossa, vamos falar assim, que na hora que vai passar mais, o lápis começa a sair e movimentar a camada de baixo, tá? Bom, teste de contraste, a gente tem aqui o preto e vamos vir agora com o branco. Vamos ver o quão macio fica essa transição, essa criação desse cinza aqui com este branco por cima, né? E olha só, é muito macio, gente, é muito natural essa transição, é bonita, é uma transição agradável, né? Então, este lápis, ele tem isso que é muito bom, né? Nossa, eu tô falando tão bem desse lápis.
Geralmente é um lápis assim que eu particularmente não uso porque ele tem aquele problema sério que a gente sabe que é a inconsistência da resistência à luz, né? Uns são mais resistentes, umas cores são mais que as outras, né? Então a gente tem esse tipo de dificuldade. Se você quer fazer uma pintura assim, para você vender, uma coisa que você vai, sei lá, colocar na sua parede, daqui 2, 5 anos, sei lá, você pode perder aquela pintura porque essas cores vão embora. Então é um lápis que tem ele é muito gostoso de usar, só que é uma pena que as cores dele tenham esse tipo de problema. Muitos artistas profissionais que começam a pintar com este tipo de lápis, o Prismacolor, param depois porque ele é um lápis que você não pode confiar a longo prazo, sabe? Ou selecionam só aquelas cores que têm resistência à luz. Tá? Bom, o preto agora, o preto é uma cor que tem resistência à luz, tá? Essa aqui é tranquila, gente. Então aqui a gente tem policromos e aqui em cima a gente vai ter Prismacolor. E olha só que legal. O preto do Prismacolor, ele é mais intenso que o preto do policromos. Justamente por ele ser um lápis mais de cera, ele consegue depositar uma camada mais grossa de pigmento e fica mais intenso esse preto, né? O preto também do Prismacolor é um pouco mais azulado do que o policromos, tá? Um preto mais frio. Ficou bem claro quando a gente fez o teste do contraste, que o cinza que a gente conseguiu foi um cinza bem azulado. Bom, é um lápis que borra também, tá, gente? Ó, então tem que tomar cuidado na hora de pintar, que ele pode borrar a sua pintura. Agora, vamos colocar agora aquele teste que a gente faz no papel pardo, para ver como que fica as nossas cores. Eu vou colocar aqui primeiro o dourado. Esse é um dos dourados mais bonitos que eu já vi também nas caixas de lápis de cor. Tá vendo que ficou bem intenso, tanto no pardo, tanto no preto? Gostei bastante. A gente tem aqui um tom de verde água, a mesma coisa de intensidade eu achei que ficou no preto. Este coral não ficou tão bom no preto, mas ficou bom aqui no craft. Tem algumas cores que são transparentes e algumas que são opacas, tá? No caso, como vocês podem ver, este neon, esse rosa neon, ele é uma cor bem transparente, então não ficou legal no papel preto. O vermelho, ele é um pouquinho mais cremoso. Assim como a gente tem essa questão nas tintas, né? Este lápis também tem este problema, né? Problema não, né? Cada pigmento se comporta de um jeito. Uns são mais transparentes, outros são mais opacos. Então não são todas as cores que vão funcionar bem em papel preto, tá vendo? Mas assim, no geral, eu tô achando que este resultado que ele está tendo aqui neste preto é bem parecido com o que a gente teria talvez num Super Soft, sabe? Não sei. Tem até um Super Soft branco aqui, vamos ver. Olha só, como eu imaginei. Super Soft branco, acho que aparece até um pouco mais do que o Prismacolor no papel preto e no papel craft. Engraçado, né? Porque ele não é especificamente um lápis feito para ser usado em folhas pretas, tá? Mas no papel craft, em tons de cinza, por exemplo, papel acinzentado, vai ficar bem legal, bem bonito. Vamos fazer aquela renderização da bolinha agora? Bom, gente, olha só, terminei e eu tentei usar aqui as cores que eu achei que seriam legais aqui, que vocês viram dessa parte, que ela tem cores legais para tom de pele, né? Que já vem pronto, né? Então peguei algumas cores que eu achei interessante dessa paleta e fiz aqui a renderização. Vocês podem ver que ficou bem macio, ficou bem tranquilo, né? Essa transição de uma cor para outra. Eu finalizei ainda com o branco. Sempre na pintura, quando a gente quer dar aquela luz, né, aquele brilho, uma noção de tridimensionalidade,
a gente sempre capricha no branco, né? O branco você pode ver que parece que tem mais peso do que a luz, a sombra que está aqui embaixo, né? Então é isso que faz a pintura se destacar mais, né? Seja lápis de cor, tinta, qualquer tipo de obra que você for fazer, se você usar essa técnica, ela é muito valorizada, né? Valoriza muito mais a sua pintura, tá? Então, eu gostei bastante desse resultado, achei que ficou bem macio, bem gostoso de usar. É um lápis assim, que quando eu faço esses testes, gente, dói muito minha mão, tá? Acho que até um dos motivos, assim, que eu não tenho pintado tanto com lápis de cor é que a minha mão dói. Na verdade, assim, dói por usar os lápis ruins, sabe? Eu tô fazendo muito testes de lápis de cor, assim, ruim, como vocês têm visto, sabe? Mas eu trago justamente para vocês saberem, né, se compensa ou se não compensa. E lápis de cor legal, assim, lápis de cor que é macio, tem essa pegada diferente, não é uma pintura ruim de fazer, sabe? Então, para você que tem tendinite, para você que gosta de pintar, mas tem problema, lápis macios como esse, ou da Tris, né? Eles são lápis que são mais fáceis da cor sair e pode facilitar a sua pintura. Então, acho que se você tem esse tipo de problema e gosta de pintar, pense em investir num lápis assim, tá? Até lápis, por exemplo, Super Soft é um lápis que funciona também, porque são lápis que são mais gostosos de pintar. Quando ele é duro, quando as cores não saem, gente, dói a mão. Eu já ficaria super triste de chegar e ter que fazer. Vocês verem quando o lápis é ruim, eu faço as bolinhas até menores, porque não dá, né? É muito triste pra gente ter que fazer esse tipo de pintura. Mas enfim, me contem nos comentários se você pagaria o preço dessa caixa, que é mais ou menos aí uns R$ 1.500. Infelizmente, esse tipo de lápis aqui, eles não têm importação oficial aqui para o Brasil, tá? Então você tem que comprar aí de um importador terceiro, né? Sei lá, tipo um Mercado Livre da vida. Acho que tem na Amazon também alguma coisa. E só que você não tem assim um suporte da Prismacolor aqui no Brasil, você não tem uma representação do Brasil, por isso acaba saindo mais caro e é difícil de você realmente encontrar com preço bom, tá? Eu recomendo esse lápis para você que gosta de se aventurar em lápis macios, em lápis prazerosos de pintar, mas vai fazer isso assim por puro prazer mesmo, porque não é um lápis que você pode usar para uma pintura que você vai vender, porque ele tem os problemas de resistência à luz, tá bom? Já vi relatos em outros canais de pessoas que têm problemas de a pintura passar para o outro lado, ficar amarelado e até amarelar o plástico das pastas onde se guarda a pintura com este lápis. Eu, particularmente, nunca aconteceu comigo nada do tipo, mas comenta aí também se você teve uma experiência parecida, assim as pessoas podem ver aqui se já aconteceram com elas, para elas ficarem alertas aí e atentas, né? Vai que coloca lá junto com vários desenhos e ficam todos amarelados, não sei. Bom, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito nesse canal, gente, se inscreve, ajuda a gente a chegar nos 20 mil. Eu imploro, por favor, deixa aquele curtir que a gente agradece e a gente se fala agora no próximo Artístico. Até mais!